Oi, galera, tudo bom? Esse vídeo aqui é para falar de um livro que eu fui obrigada a ler na faculdade e obrigada por professora por ter me obrigado a ler isso aqui, porque foi, tipo, muito legal. Esse livro aqui é o Mo Flanders, do Daniel Defoe, o mesmo escritor do Robinson Crusoe, ou Crusoe, não sei como é que você fala. Esse livro, ele seria o segundo livro de grande fama que o escritor conseguiu produzir. Ele escreveu durante 5 anos apenas, teve vários romances escritos nessa época, mas esse foi só esse e o Robinson Crusoe que foram os grandes tchanãs dele. O livro é gorducho, tem 500 páginas, mas é muito divertido. Janine, a narrativa dele é muito fluida e vale muito a pena, tá? Esse é um livro que vai se passar na Inglaterra, em Londres especificamente, e algumas cidades ao redor, no momento da Revolução Industrial, no momento em que as cidades começam a se expandir, e a gente vai ver essa questão da multidão, das pessoas se esbarrando, e aí os ladrões proliferando por conta disso. A gente vê essa noção do tempo mudando, que não é mais um tempo das tarefas, mas é mais um tempo associado ao relógio da fábrica, sabe? Tempo é dinheiro agora. Tempo não pode ser gasto se divertindo, conversando com as pessoas, gastando tempo feliz com os filhos. Tudo agora é contabilizado. Tanto que os relógios se espalham pela cidade e a gente vai ter como principal foco, né? De assalto das pessoas, os relógios de ouro que os homens e as mulheres usavam no corpo, né? Pendurados na saia ou dentro dos paletós, e também os tecidos, né? A principal produção da indústria inglesa que está sendo formada nesse momento. O livro é de 1722, então, tipo, ele tá lá atrás, mas sem brincadeira, é muito fácil de ler, não tenha medo por conta disso, tá? Essa é uma edição da Kozak, é uma edição da Prosa do Mundo, primorosa, tá? Capa dura, muito tchutchuca. Tem uma fortuna crítica no final bastante legal para quem quiser entender um pouquinho melhor a história. E ele vai contar a história da Mole. E o Daniel Defoe, ele se baseou na vida de uma pessoa, uma tal de Mary Frith, ou French, agora não me lembro mais, que teria sido uma ladra muito famosa da Inglaterra. E 100 anos depois ele recupera algumas coisas escritas sobre ela, a gente não sabe nem se isso é verdade ou não. Ele vai escrever a história dessa mulher. E ela começa nascendo em Newgate. A mãe dela era uma prisioneira, ela nasce lá dentro, vai ser criada meio por uma preceptora, uma mulher que vai cuidar dela, e ela vai ter muitos dons de costura, e ela fala muito bem, ela é muito bonita, e ela vai começar a trajetória indo ser dama de companhia de uma casa. Lá ela vai se apaixonar por um dos filhos da casa, vai se casar com o irmão errado, não é o irmão de quem ela gosta, tudo para conseguir status e dinheiro. E a gente vai vendo uma trajetória de casamentos que ela vai tendo um atrás do outro, porque mulher naquela época, se não era casada, era prostituta. E, bom, tinha que viver uma vida horrorosa, né? Então ela vai casando para conseguir dinheiro. E chega uma hora que ela não consegue mais casar, que ela já tá velha, de que ninguém mais tem interesse por ela, e ela acaba se transformando numa ladra e numa prostituta. Então a gente vai vendo o declínio dessa personagem que nasceu embaixo, conseguiu ascender, mas sendo mulher, ela não poderia ter dinheiro sozinha, ela sempre precisava de um homem para ajudá-la, e ela vai se casar 5 vezes, sendo que uma dessas vezes ela casa com o próprio irmão, que ela não sabia, tipo, ela comete incesto, nossa, é um negócio bizarro. Então a gente vai ver o papel da mulher sendo discutido aqui, que é muito legal. Você vê o que era a mulher no século XVIII, sabe? A gente vê o papel da cidade, o papel da industrialização, que é muito legal, assim, de ver como é que o negócio acontecia de verdade, pelos olhos de uma pessoa que estava vivenciando aquilo. A gente tem também a questão do papel da maternidade. Ela é mãe, ela pariu acho que umas 10 crianças. E dessas 10 crianças, ela não criou nenhuma. Então, os pais, assim, os avós, por terem dinheiro, é que ficavam com a criança. A mãe não tem direito a nada, são sempre os pais e a família desse pai. Ela depois vai ter filhos, porque ela vai ser amante de um cara, e aí esse cara que fica com o filho. Ela é a mãe legítima, o cara nem deu nome pra criança, mas ele que tem direito de ficar com ela não tem direito a nada. Ela abandona os filhos do incesto que ela cometeu com o pai, porque ela tem meio irque daquelas crianças também, porque afinal de contas, né, que situação. Ela vai dar crianças para tecedeiras de anjo, ou seja, mulheres que formalmente diziam que iam receber um montante de dinheiro bem grande dessa mãe para cuidar da criança, mas o montante não era suficiente para criar. Na verdade, elas matavam as crianças. Então, assim, tem coisas bizarras, assim, de pano de fundo acontecendo aqui.
mas boa parte do livro é a história dela sendo uma ladra. E a gente vai ver as estratégias múltiplas dela de cometer assaltos. E ela é muito inteligente, assim, tipo, mulher que não tá nem aí pra ser mãe, que tá só pensando em ter dinheiro e que ela tem inteligência suficiente pra fazer o negócio, gente. Tanto que tem horas que ela vai se travestir, assim, ela vai mudando de roupa, de caráter, ela muda de nome constantemente pra nunca ser pega, ela vai se transformando. E isso dá pra se fazer no meio de uma cidade grande, né, em que ninguém te conhece. Então é aquela questão da multidão que você consegue se esconder ali no meio. E é muito legal. Até a hora em que ela, né, vai ser presa. E a gente vai ver o desenrolar da vida dela ali depois que ela é presa e ela volta pro começo da história que ela vai para Newgate. A gente tem a questão das colônias norte-americanas, em que a gente vê que todas as pessoas presas, condenadas à morte, tinham a opção do degredo e morar lá. Então a gente vê que os Estados Unidos hoje foram construídos muito por degredados, por assassinos, por pessoas que foram para lá só para fazer dinheiro ou expulsos da Inglaterra. Então, tem coisas muito legais para quem estuda história, para quem gosta de estudar o século XVIII e para quem quer conhecer um pouquinho do que foi o nosso mundo há alguns séculos, assim. E com uma linguagem muito gostosa. E como ela tem muitas aventuras, porque essa mulher, gente, que vida! A nossa vida é muito pacata perto da dela. É muito divertida, assim, são cenas de aventura muito legais. E tem uma questão interessante, porque ela tá contando a história já velha pra gente, porque é ela que narra a história. E ela diz que agora ela é uma mulher muito boa, que ela se arrependeu de tudo que ela fez. E a gente fala, mas espera lá, moça, você tá me contando isso depois que você já se arrependeu e já chegou onde você chegou? Será que naquela época, naquela hora, você estava pensando isso? Será que você não está filtrando as coisas que você está me contando? E em vez de me contar os fatos, você está, na verdade, selecionando e interpretando as coisas que você fez? Será que você está me manipulando, dona narradora? É muito legal porque ela vai dizendo coisas que você vai vendo que pelas atitudes dela, é bem por aí não. Que nem ela fala que se arrependeu quando conversou com o padre, quando ela foi presa, mas assim que o padre vai embora, ela volta a mentir. Então é legal a gente ver essa questão da moral que ela diz que tem e que eu não sei muito bem se ela tem, né? Gente, eu tava com muito medo de ler isso aqui, porque é aqueles grandes classicões e calhamaçudos, né, que a gente morre de medo, e de editoras famosas, você fala, meu Deus, isso não é para mim. É, tá? É muito fácil, é muito legal, é uma história muito divertida, não tem cenas violentas nem sexuais, apesar da vida dela ter sido violenta e cheia de, né, erotismos, etc. Não podia pra época, né, gente? Então ele filtra e não conta aqui. E tem características muito legais, que daí, se você já leu e quiser conversar ali embaixo, eu tive que fazer um trabalho sobre o livro. Então eu li bastante, estudei bastante coisa sobre ele e tenho várias coisas pra falar, mas, né, não dá tempo. Aqui é só pra apresentar o livro pra vocês, dar uma incentivadinha na leitura. E se você já leu, quiser conversar, quiser saber mais coisas, a gente fofoca ali embaixo, tá bom? É isso, gente. Mal Flanders, que livro legal, tá bom? Beijinho. Tchau, tchau.